Saudações. Acreditar na mídia nessa altura do campeonato é uma piada, sabe? Mas, né, tem quem faça esse ato de boa fé ou ingenuidade. Eu vi uma matéria hoje do Larry Johnson falando sobre a mídia americana. E, bom, eu tenho que ler isso para vocês. Ele começa dizendo o seguinte: houve um tempo em que eu estava disposto a dar às reportagens da mídia, especialmente dos jornais, o benefício da dúvida. Não mais. Agora começo com a suposição de que os responsáveis estão sendo alimentados por memes gerados pela comunidade de inteligência. Um caso em questão é um artigo do Washington Examiner, de Joel Gerke, que diz: o Ocidente está perdendo a corrida de produção de armas para a Rússia, diz um aliado da OTAN. Vou até deixar o link disso para vocês. O artigo tem como fonte o secretário do ministro de Defesa da Estônia, que é um país de 1 milhão e pouco de habitantes, que faz a seguinte afirmação: a indústria de defesa da Rússia quase dobrou suas taxas de produção de munição pré-guerra, de acordo com um alto funcionário da defesa, membro da OTAN, que estimou que as forças da Ucrânia poderiam enfrentar até 10 mil tiros de artilharia por dia. Estou falando de artilharia, não de infantaria. A Rússia ainda pode fabricar muitas bombas burras, disse o secretário permanente do ministro de Defesa da Estônia, Kust Salmi, a repórteres em Washington essa semana. E as bombas burras também são artilharias de 152 milímetros, que causam o maior dano no campo de batalha. Disparar 10 mil tiros de artilharia por dia causa muitos danos. Ok. O Sr. Salmi está sendo dissimulado, na melhor das hipóteses. Sim, a Rússia está fabricando bombas burras, mas Salmi se recusa a admitir que a Rússia também está produzindo uma quantidade prodigiosa de bombas e mísseis inteligentes. Porque ele deixou de mencionar esse fato importante. Ele realmente ignora as atividades da Federação nessa frente ou reluta em expor os pés de barro da narrativa ocidental? Nós já falamos sobre isso. Hoje, metade dos mísseis produzidos no planeta estão sendo fabricados na Federação. De toda forma, ele continua. Essa avaliação complica a imagem da eficiência ocidental e da incompetência militar russa que apareceu no ano passado. Os preparativos logísticos da Federação para o conflito atraíram escárnio no discurso público ocidental. No entanto, Salmi, um alto oficial de defesa de um dos únicos países da OTAN que compartilha fronteira com a Rússia, reconheceu que, abre aspas, a mobilização teve efeito e a linha foi estabilizada, fecha aspas, independente das deficiências do processo de mobilização, você está supondo, né? E ele expressou descontentamento com aqueles que subestimam Moscou. Aí volta o Larry. Nesse ponto, Gerke volta ao meme de que a mobilização da Rússia não é grande coisa, porque Moscou pegou um bando de funcionários de escritório inexperientes e os jogou na linha de frente com um bucha de canhão. A fonte? Moscow Times, um jornal com sede em Amsterdã, que é o tipo de canal que a CIA, a inteligência britânica, usa para espalhar memes. Gary continua com o Salmi. Na verdade, não é muito se você tem 30 milhões de pessoas na reserva de mobilização. Você pode pagar, disse Salmi, referindo-se às supostas perdas da Rússia. E perder 1.400 tanques, não sei onde tirar esse número, deve ser do Dataku, né, que é um instituto famoso que alimenta os bolsonaristas, é muito tanque. Mas é suportável se você tiver 10 mil nos estoques. Mesmo que você consiga fazer um tanque funcional de 3, que, né, lembra aquela conversa teve um ministro qualquer da União Europeia que falou que os russos estariam aproveitando chips de máquinas de lavar para fazer arma. Esse tipo de gente nós estamos falando. Mas vamos lá, mesmo que você consiga fazer um tanque de 3, ainda assim você terá muitas vezes mais tanques do que os aliados europeus juntos. Pelo menos aí ele conseguiu admitir algum fato de verdade, né? Todos os soldados mobilizados, ele continua, têm os novos uniformes digitais, todos eles. E eu vou até colocar uma foto desses uniformes digitais na capa do filme, né? Do vídeo.
observou o oficial de defesa da Estônia. Isso significa que os militares deles estão preparados para esses números. Soldados mobilizados não apareceram com o uniforme da Segunda Guerra Mundial. Isso significa que eles estavam preparados, ele repete. Eles sabiam. Eles sabem o que estão fazendo. Uau, né? Há um reconhecimento relutante, depois de meses insistindo que as tropas russas estão usando uniformes surrados. Agora descobrimos que os recrutas estão vestindo roupas ninjas genuínas de altíssima tecnologia. O uniforme digital significa que os soldados são equipados com camuflagem que os torna muito mais difíceis de detectar. Salmo, no entanto, oferece esse boato deprimente. Os aliados estão percebendo que será uma guerra mais longa, vai ser uma guerra extremamente cara, disse ele. E para administrar essa estratégia, você precisa de um objetivo final. A razão pela qual não estamos lá, eu acho, é o custo em si. O fato de que muitos estoques de munição foram esgotados na Europa. Touché, esse era o objetivo dos russos. É um problema com o qual você precisa lidar. Mas como a Europa lida com esse problema? Ela vai criar magicamente fábricas de munição e adquirir os metais necessários para produzir projéteis de artilharia diante de custos de energia proibitivos? Como exatamente a Europa pula essa barreira? Porque nós falamos ontem e antes de ontem. Não vão, não tem como. Resposta curta, não vão. Salme fecha com essa avaliação ensolarada. O preço, sabemos, será alto, diz ele. Provavelmente muito maior do que os projetos de lei que o Congresso apresentou e definitivamente muito mais altos que os aliados europeus apresentaram. Uau! Portanto, o meme está mudando de a Rússia está perdendo e tem equipamentos ruins para a capacidade da Rússia de produzir equipamentos ruins é muito alta. E o Ocidente está ficando sem suprimentos e precisa de mais dinheiro. Muito mais. Você não precisa ser um militar habilidoso ou analista de inteligência para reconhecer o pensamento delirante de Salme. Nenhum país da Europa está em posição econômica de aumentar os gastos e a produção militar. Foi exatamente o que nós comentamos ontem, em 2 vídeos. Mesmo que pudessem, na verdade, tem um vídeo meu saindo daqui a pouco que está falando exatamente sobre isso. Os frutos do aumento da produção estão a pelo menos 1 ou 2 anos de distância, sendo otimista. O destino da Ucrânia depende se os Estados Unidos continuarão ou não a despejar dinheiro e material no buraco de rato de Kiev. Os Estados Unidos, economicamente, estão se assemelhando a uma torre cambaleante de Jenga, aquele que você vai tirando peça para ver quanto tempo o edifício permanece em pé. Então, Washington transfere dinheiro para prioridades domésticas e empilha mais em cima da Ucrânia. Como no jogo Jenga, quanto mais isso durar, mais instável será a torre. Em resumo, a torre, a casa, caiu para o Ocidente. Só lamento.